Muita gente pensa que orar é forçar Deus a fazer o que você quer na hora que você quer. Não. Há pessoas que têm bombas atômicas e que num toque o mundo acaba. Por que eles não destroem o mundo? Deus está no controle. Você assumir-se publicamente como crente, fique à espera de perseguição. Todos os apóstolos passaram por perseguição. Todos os apóstolos passaram por luta. E é por isso que você precisa de um ensino sólido para te manter em meio. Assim que nos assiste pelo digital, vai o mesmo carinho, o mesmo apreço. No mês de fevereiro, nós começamos uma série a qual intitulamos Coragem para Confiar em Deus. E para o dia de hoje a nossa conversa tem como tema, para aqueles que gostam de escrever, anote, tem como tema Deus está no controle. Alguém diga assim: Deus está no controle. Mais uma vez, Deus está no controle. Isso mesmo. O nosso objetivo nessa conversa de hoje é de estabelecer o princípio bíblico de que Deus é soberano, mesmo quando a vida parece fora do controle. Deus é soberano, mesmo quando a vida parece que está fora do nosso controle. Romanos 8, verso 28. Romanos 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Salmo 46, verso 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Se você está decidido a não ter medo em 2026, dá um shout de louvor à palavra de Deus, aplauda a palavra. Nós não vamos temer nada. Aleluia. Amém. Amados irmãos, por maior que seja a tua fé, por maior que seja o teu estado de pureza diante de Deus, todos nós, tarde ou cedo, iremos enfrentar um momento de crise. Todos nós, tarde ou cedo, iremos experimentar aquilo que eu denomino o dissabor da vida. Porque a vida é composta por bons momentos e maus momentos. Momentos de alegria e momentos de lágrimas. Bem disse o sábio Salomão quando ele disse: existe tempo para todas as coisas. Então, tarde ou cedo, uma porta que estava aberta irá se fechar. Tarde ou cedo, aquilo que parecia certo poderá fugir das tuas mãos. Alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Tarde ou cedo você poderá receber um relatório médico que não vai ser do teu agrado. Tarde ou cedo alguém que prometeu estar contigo para sempre poderá afastar-se. O que eu quero deixar claro para os irmãos é que crises são inevitáveis. E a questão em relação às crises é que elas, veja, as crises nos trazem aquela sensação de perda de controle. Quando nós estamos diante de uma crise, o que mais buzina na nossa cabeça é: eu não tenho controle sobre isso.
eu perdi o controle dessa situação. E deixa eu dizer, não é uma boa sensação de sentir. Quando nós sentimos que a coisa não está no nosso controle, é algo que mexe conosco. Por quê? Porque nós vivemos diariamente com a ilusão de que tudo está sob o nosso controle. Vivemos diariamente, mês a mês, com a sensação de que nós estamos na frente e no controle de todas as coisas. E repentinamente um evento da vida vem e bate a nossa porta para nos provar que nós não temos controle de todas as coisas. E tarde ou cedo você poderá sentir essa sensação de impotência diante de uma determinada circunstância ou evento. A coisa há pouco tempo estava na minha mão, como é que fugiu da minha mão? Há pouco tempo parecia estar no meu controle, como é que já não está? E como assim? Eu fiz tudo certo, como é que isso bateu à minha porta? Para qualquer pessoa que esteja aqui e que esteja a enfrentar essa sensação de perca de controle dos eventos em torno da sua vida, eu quero trazer uma novidade para si. Talvez você perdeu o controle, mas o teu Deus continua no controle de todas as coisas. E quando nós, filhos de Deus, percebemos que Deus não perde o controle, veja, em meio a uma crise, eu não sei você, mas em meio a uma crise, quando alguém nos diz: calma, João, Deus está no controle, Deus está no controle, Joaquina, Deus está no controle, o que isso nos passa? Nos passa uma sensação de descanso. O facto de nós sabermos que aquele a quem nós cremos, aquele que por nós nutre um amor incondicional, Ele é soberano sobre todas as coisas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não é surpreendido por evento nenhum. Embora nós sejamos, mas Deus não é surpreendido por evento nenhum. Nós temos várias coisas dentro das Escrituras que nos fazem perceber que Deus é soberano. Como disse o salmista no Salmo 103, versos 19 e 20, que o trono do Eterno está acima de todas as coisas. Deus está acima da raça humana, Deus está acima do tempo, Deus está acima do relógio, Deus está acima das estações. Deus não existe, Deus criou a existência. Deus criou a existência. Por favor, preste atenção. A criação dos céus e da terra é uma prova da soberania de Deus. Porque quando Ele criou, nenhum de nós estava lá com Ele. Ninguém estava a orar. Ninguém jejuou para Ele criar os céus e a terra. Ele sozinho concebeu o céu e a terra, concebeu as estrelas, sozinho criou todas as coisas, todos os mundos, os visíveis e os invisíveis, foram criados por Ele, como prova de que Ele é soberano. Nada foge do controle dele, porque Ele criou todas as coisas. Às vezes, quando nós olhamos para o mundo, dá a impressão que o diabo está a ganhar. Por quê? Porque nós não percebemos. É como disse o louvor, Ele é a fonte da sabedoria e do conhecimento. E veja, enquanto eu e você estamos nesse tabernáculo físico, o nosso conhecimento é limitado, tal como diz Paulo o apóstolo. Ele disse o quê? Conhecemos em partes. Não é à toa que a Bíblia vai nos dizer no livro de Deuteronômio 29, verso 29, a Bíblia vai dizer que as coisas encobertas, você está num mundo onde coisas te são que encobertas por ti. Você está num mundo onde coisas te são que encobertas. Você não consegue ver tudo. É por essa razão que você evolui.
É por essa razão que você cresce em conhecimento, você cresce na tua percepção, você cresce na tua compreensão. É assim que antes você pensava assim, agora você pensa dessa forma. Antes você achava que aquela pessoa é culpada, até agora, pouco tempo, você descobriu que afinal não é bem isso. Porque você evolui, mas o Deus que você serve, Ele não evolui. Ele tem conhecimento completo. Ele tem aquilo que denominamos epignosis, que é o conhecimento perfeito e completo. Então, para nós lidarmos com Deus é um problema, e Deus lidar conosco é um problema. Por quê? Porque Ele vai ter atos que, porque você não vê a partir de onde Ele vê, e você não sabe o que Ele sabe, você vai achar que é negativo. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: é só você que está achando que é negativo. Vai cooperar para o nosso bem. E eu entendo que às vezes é difícil de acreditar. Mas quantos como eu já tiveram a experiência de, quando criança, após teu pai, tua mãe te ralhar e se calhar até bater, você ficou chateado e você arrumou a tua mala? Quem como eu já arrumou a mala? Quem já arrumou a mala e escreveu até bilhetinho? Já não quero mais pertencer a essa família, esquece que eu sou teu filho, sou vosso filho. Quem já escreveu bilhetinho? Mas na hora de ir, você perdeu as forças, sim ou não? Eu até ganhei força, mas depois tive que voltar. Fome me fez voltar. Amém. Mas quantos concordam que passado alguns anos você evoluiu e hoje você percebeu que o que o teu pai fez, a tua mãe fez, foi para o teu bem? Então eu quero nessa manhã que você perceba que Deus está acima de Satanás, e Satanás serve aos propósitos de Deus. Tudo que ele faz coopera para aquilo que Deus planejou. Não há nada que Satanás faça e Deus diga assim: estragou. Não estraga nada. Até a queda do homem é uma prova da soberania de Deus, porque quando o homem caiu, Deus já tinha um plano B. O que isso quer dizer? Ele sempre esteve no controle. Você quer uma prova de que Deus é que está no controle? Quantos já tiveram a experiência de você dizer assim: eu vou fazer isso, você quer fazer algo mal ou bom, e de repente do nada você esquece, e de repente no final do dia você diz: ei, nem fiz aquilo. É Deus a te provar. Sim, você até tem o livre-arbítrio, mas não compreenda mal. Anote aí: o teu livre-arbítrio tem limite. É por isso que você vai encontrar pessoas que fizeram exercício físico, tomavam vitamina, exercitaram o livre-arbítrio, mas de repente apanharam uma enfermidade que pessoa que fuma e bebe não apanha. Porque o teu livre-arbítrio tem limite. O teu livre-arbítrio tem limite. Nós não estamos no controle. Esse filme aqui, quem escreveu não somos nós. Oh. Eu tenho 3 pontos. O primeiro é: Deus age mesmo no caos. Alguém diga assim: Deus age mesmo no caos. Fala agora sozinho, eu quero ouvir você falar bem alto. Deus faz o quê? Age mesmo no caos. O que é que eu quero que você perceba e anote mesmo no seu caderno e no seu coração? Uma das incongruências da nossa caminhada com Deus é o facto de nós não valorizarmos o que Deus valoriza. O que é que nós chamamos de bom? Nós chamamos de bom casa, carro e etc. Mas posso lhe surpreender, na lista de coisas que Deus quer fazer por você, essa é a mais ínfima. Deus não está preocupado com isso. O maior propósito de Deus para
ti, para mim, anote aí, é aquilo que a Bíblia e a tradição bíblica judaica chama de tikkun. Alguém diga tikkun? Uau! Tikkun significa reparação da alma. O que você tem de maior valor não é o teu carro, não é o teu sapato, não é a tua casa. O que você tem de maior valor é a tua alma. E veja, um dia essa alma vai prestar contas ao seu Criador. Então, o compromisso de Deus é o de reparar a minha e a tua alma. E Deus vai reparar a tua e a minha alma através de eventos saborosos e eventos dolorosos. Deus vai reparar e trazer grandeza e peso na tua alma, redenção, techuvá, retorno à tua alma por meio de mel e por meio de fel, por meio de rosas e por meio de cravos, por meio de bons momentos e por meio de maus momentos. É por isso que a Bíblia Sagrada nos desafia a amarmos a Deus acima da nossa compreensão, porque muita coisa que Deus vai fazer e vai permitir vai fugir à tua compreensão. Se eu fiz tudo bem, por que isso me aconteceu? Se eu até sou uma boa pessoa, por que isso está acontecendo na minha família? Por que isso está acontecendo com os meus filhos? O que eu fiz de errado? Ouça, anote aí, não é preciso ser errado para viver coisas erradas. Jó era um homem justo, saído da boca de Deus. Não é um homem que falou, Deus é que falou que Jó era justo, que desviava-se do mal, que lhe agradava em tudo. Mas Deus permitiu a Satanás, autorizou Satanás a fazer o quê? Tocar em Jó, tocar nas posses de Jó, tocar nos filhos de Jó, tocar no nome de Jó. Pastor, Deus permite isso? Claro que sim. No livro de Isaías, capítulo 46, Deus falando por meio do seu profeta Isaías, ele diz: eu crio o bem e crio o mal, crio a luz e crio as trevas. Se você não acredita nisso que eu estou a dizer, então convém rasgar Romanos 8:28, porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas incluem o bem, mas também o mal. Inclui o que te dá alegria, mas inclui também o que te dá tristeza. O que Deus está a dizer? No final, quando você juntar todas as peças, você vai ver que tudo cooperou para o teu bem. Mas o teu bem aqui, veja, o teu bem aqui não é o bolso cheio. O teu bem aqui não é um Lamborghini lá fora. Porque bem aos olhos de Deus poderá não ser bem aos teus olhos. Tem muita gente que partiu bem dessa terra, mas não partiu rico. Mas Deus olhou e disse que ele partiu bem, porque Deus agrada-se de uma alma que foi redimida. Então o que Deus está dizendo? Todos os eventos que você vai passar vão cooperar para o bem da tua alma, para a elevação da tua alma, para você estar mais perto do teu Criador. Ah, my God. Oh, come on, alguém aplaude. Vamos mais forte, aplauda o Rei. O que isso quer dizer? Anote aí. Nada de bem ou mal te acontece se Deus não permitir. Se te aconteceu, Deus permitiu. E se Deus permitiu, no final vai ser para o teu bem. No final vai ser para o teu bem. É por isso que o povo de Israel, em Êxodo 20, eles disseram o seguinte: tudo o que disseres, faremos e ouviremos. Porque a vida não é acerca de ouvir para fazer. Em Deus você não ouve para fazer, você faz, só depois entende. O amor a Deus deve desafiar a compreensão. Porque Jó não estava a compreender o porquê que ele estava a passar pelo que ele estava a passar. Qual era o desafio? Amaldiçoa ao teu Deus, porque não estás a entender.
Por isso é que se o teu amor tiver limitado à compreensão, tarde ou cedo você vai abandonar o barco. A caminhada com Deus não é acerca de entender tudo, é acerca de obedecer sempre. Mesmo quando eu não entendo. Fala para o irmão do lado, Deus age mesmo no caos. É o meu primeiro pensamento. Diga assim, Deus age mesmo no caos. Como é que você vai explicar o povo de Israel ter ficado 430 anos como escravos? Quantos anos? 430 anos como escravos no Egito. Eu fui investigar naquela que é a sabedoria rabínica dos judeus para compreensão do porquê que o povo que é o povo de Deus, como é que o povo de Deus fica escravo 430 anos. E a conclusão, o entendimento que eu encontrei foi, vocês estão preparados? Primeiro, segundo a sabedoria rabínica, eles ficaram 430 anos para o cumprimento de uma profecia. Veja, o Egito não foi um acordo político, não foi um aproveitamento político dos egípcios. A escravidão do povo de Israel no Egito foi um decreto divino. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus aparece para Abraão, Deus avisou Abraão: a tua descendência vai ficar presa numa nação desconhecida e lá serão escravizados, serão escravos lá. Quer dizer que o Egito não foi porque Faraó era mau, mas foi um decreto divino. Quando você não percebe que os eventos da tua vida são decretos divinos, então você vai começar a odiar pessoas. Você vai começar a odiar pessoas. Ouça o que eu vou falar. Nada na tua vida aconteceu porque o teu irmão é mau, porque o teu primo é mau, porque o teu... Tudo de mal que te aconteceu é decreto divino. Deus permitiu. Foge a nossa compreensão, desafia a nossa compreensão, mas Deus, Ele não vê a vida a partir do lugar onde estamos. Deus vê a vida a partir do topo da montanha, e no topo da montanha você vê melhor. Oh, come on, alguém está ouvindo o que eu estou a falar? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz: eu não sei porque que eu estou a passar pelo que eu estou a passar, mas Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. E no final, todas as coisas hão de cooperar para o meu bem. Portanto, era o cumprimento de uma profecia. Foi um decreto divino, não foi um acaso político, não foi um aproveitamento político. Só isso que eu falei é suficiente para você tirar certas mágoas que estão no teu coração. Não é incrível como às vezes os eventos que mais nos causaram mágoa são os eventos que mais nos fizeram crescer? Os maiores professores da vida são aqueles que mais nos pisam. Os melhores professores são aqueles que nos apunhalam pelas costas. Quem te apunhalou pelas costas não é teu inimigo, é teu professor. Então veja, eles vão dizer primeiro que é o cumprimento de uma profecia. Essa é a compreensão rabínica. Segundo, eles dizem que o Egito funcionou como um forno de ferro. Alguém diga forno de ferro. Eles chamam isso de Kur Arbazel. Kur Arbazel, segundo Deuteronômio 4, verso 20. Deuteronômio 4, verso 20. Forno de ferro. O Talmud e o Midrash interpretam isso como um lugar de pressão extrema.
onde Israel foi refinado como metal. Porque eles eram um povo escolhido para receber a Bíblia. Eles eram um povo escolhido para receber a Torá, para receber os 10 mandamentos. E veja, para você entrar em contato com o divino, você vai precisar primeiro de passar por uma purificação. É por essa razão que quando o povo várias vezes quis encontrar-se com Deus, Deus mandava antes tomarem banho, porque Deus é muito santo. Então o sofrimento no Egito refinou eles para receberem a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para alguém, aquilo que você não compreenda, a dor extrema está a refinar para receber algo lá frente. Oh não, você não ouviu o que eu falei. Alguém diga, não é sofrimento, eu estou a ser refinado. Fala mais uma vez, não é sofrimento, eu estou a ser refinado. Você está saindo do natural para o sobrenatural, daquilo que é passageiro para aquilo que é eterno, daquilo que é material para aquilo que é espiritual, daquilo que é humano para aquilo que é divino. Não é sofrimento, é um refinamento. Terceiro, segundo a sabedoria rabínica, o Egito foi como o lugar aonde a identidade real deles se manifestou. Porque eles entraram lá como 70 pessoas de uma família e saíram lá uma nação. Deus, quando foi ter com Abraão, disse que ele queria criar uma nação. Mas nação nasce no Egito. Nação nasce no Egito, no sofrimento. E a Bíblia vai dizer, quanto mais eram duros com eles, mais eles se multiplicavam. Porque o lugar onde a promessa se cumpre não é no Dubai, lá nas torres, com suco de ananás na mão e óculos escuros. As promessas de Deus não se cumprem na ilha do Mussulo, com tudo a correr bem. A promessa de Deus, quando as coisas começam a apertar, a promessa está para se cumprir. Quando as coisas começam a fugir do lugar, quando a tempestade vem, as promessas estão perto de se cumprir. Podia aqui falar outras coisas, mas por causa do tempo, o Egito é também um lugar onde Deus trouxe balance, equilíbrio. Alguém diga equilíbrio. Por quê? Porque Deus é justo. Alguém diga, Deus é justo. Mais uma vez, Deus já sabia que os irmãos de José iriam vender José. E deixa eu te falar, aqueles Camones, aqueles irmãos de José, tenham coragem. Puseram o irmão no poço e o poço estava sem água, que era a imagem da alma deles. Eles eram poços sem água. Tiraram eles do poço, tiraram José do poço, venderam o próprio irmão como escravo. Puseram sangue nas roupas do irmão e enganaram o pai. 10 criminosos mentiram o pai. José morreu. A Bíblia vai nos dizer que Jacó durante tantos anos chorava. Imagina só, ninguém teve coração leve para dizer assim, o pai também já chorou demais. Não dizem, 10 pessoas quando cometem um crime, tem sempre um fraco que vai contar. Naqueles 10, ninguém contou. Ouça, com irmão assim, você já não precisa de Satanás para nada. Coragem. Conviver com o pai. Imagina quando chegasse o aniversário de José, o pai ia chorar, ninguém abre a boca. Sangue de Jesus. Então o que o Midrash vai dizer? Que eles ficaram 400 anos como escravos por causa dessa coragem, por essa incapacidade de arrepender-se e assumir o erro.
Quer dizer que se José nunca tivesse aparecido, eles nunca iam confessar a verdade para o pai. Sabe quando você prefere morrer com teu erro do que corrigir o teu erro? Deus sempre dá espaço para o arrependimento, mas existem pessoas que não aceitam arrepender-se. Então o que Deus faz? Deus é o Deus da justa medida. Então Ele permitiu, como vocês fizeram, venderam José como escravo, agora a nação toda vai ser escravo. Medida certa. Porque muitas vezes eu e você, eu e você, nós não aprendemos a bem. Nós não aprendemos a bem. E qual é o problema? Deus te ama demais. Então Deus sabe, pá, esse indivíduo, se a vida dele continuar aí bem, vai continuar aí. Então vou permitir uma crise, porque lá na crise ele vai lembrar de onde é que eu lhe tirei. Então a Bíblia vai dizer que Deus castiga e corrige quem Ele ama. Então não é maldade. Deus permite o mal para te corrigir, para te transformar, para te ajudar, para te alinhar. Mas o que é que nós podemos concluir? Que em todas as coisas, no final, quem saiu e quem ficou, quem ajudou e quem não ajudou, quem apoiou e quem apunhalou pelas costas, todas as coisas vão contribuir conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. No ponto 2 diz: Deus é refúgio presente, socorro bem presente. Deus não chega atrasado. Será que você podia virar para a pessoa que você acha simpática e dizer: Deus não chega atrasado? Fala mais uma vez: Deus não chega atrasado. Muita gente pensa que orar é forçar Deus a fazer o que você quer na hora que você quer. Não. Quem já ouviu gente a dizer: vou pôr Deus entre a espada e a parede? Não. O peso da tua e da minha oração está quando nós alinhamos a nossa oração à vontade que Deus já estabeleceu. Apocalipse capítulo 6, a Bíblia nos fala do vento que simboliza violência, desgraça. Leia Apocalipse verso 6, capítulo 6. O vento que simboliza desgraça, pobreza, violência. E capítulo 6, a Bíblia começa a nos falar dos diversos selos que estão a ser abertos. E em cada selo uma desgraça acontece. No capítulo 7, a Bíblia nos diz que Deus espalhou 4 anjos nos 4 cantos. Apocalipse 7 verso 1. Vamos lá, Apocalipse 7 verso 1. E a Bíblia diz: depois disso vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma ave. Os anjos estão a agarrar o vento. Há homens que nesse mundo, há homens que se ele apertarem num botão, o mundo acaba. Há pessoas que têm bombas atômicas e que num toque o mundo acaba. Sabe por que eles não estão a apertar? Você já viu a loucura dos presidentes? As maiores mentes que estão nesse mundo são loucos, são doidos. Esses casos nós estamos a ver, Epstein, não é mentira. Muitos desses indivíduos que estão na frente de nações são satânicos, fazem parte de ordens satânicas, maçonaria e outras coisas. Por que eles não destroem o mundo? Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E se você for ler Apocalipse 7 todo, você vai descobrir que Deus está a privar certas coisas de acontecerem, porque Ele está à espera que alguns que Ele quer se convertam e abandonam o pecado.
E nessa manhã eu vou pedir que você fique de pé. Porque a Bíblia diz que você e eu devemos prestar atenção quando o Espírito fala. Você passou por eventos, você e eu passamos por situações que Deus está a chamar. Se converte, João. Se converte, Joana. Se converte, Adão. Entrega a tua vida por completo, antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Entrega a tua alma antes que seja tarde. Portanto, a nossa paz não depende das circunstâncias. A nossa paz existe em razão de nós sabermos que quem escreveu o filme foi o nosso Pai. E o nosso Pai nos ama incondicionalmente. Ele está disposto a nos perdoar de qualquer que seja a situação. Quem escreveu o livro é meu Pai. É teu Pai. E porque Ele é soberano, então nós descansamos. Aleluias. Se ainda não aconteceu, acredita em mim, Deus sabe por que ainda não aconteceu. Se a porta ainda não abriu, acredita em mim, Deus sabe por quê. Às vezes você está preparado, mas a tua esposa não. Às vezes você está preparado, mas os teus filhos não. Às vezes você está preparado para a bênção, mas você não está preparado para a perseguição que a bênção vai trazer. Confia em Deus e descansa, porque o teu Redentor vive. Descansa. Não acorda todos os dias à espera da resposta. Não fica em sobressalto. Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, Deus sabe o minuto, Deus sabe o segundo. A minha missão é descansar e fazer a minha parte no dia. Levanta as suas mãos para Ele e declaro para Ele que você confia nele.